no Brasil, de fato, parece que o diabetes mellitus vem aumentando, né, de uma forma preocupante, e fazer uso de alguns alimentos pode minimizar ou pode retardar ou até prevenir o aparecimento do diabetes mellitus, que é uma doença degenerativa para a qual não há cura ainda pela medicina. Bom, o que a gente pode dizer? O grande vilão para quem tem uma doença metabólica como essa é evitar os açúcares facilmente digeríveis, né? Especialmente sacarose, que no nosso país o hábito do doce é muito forte. Então a gente teria que diminuir o consumo de sacarose, né? E aumentar nessa alimentação os açúcares de digestão mais lenta, os maiores. Então, alguns tipos de amiláceos, a presença de, por exemplo, aveia, né, com seu beta-glucano, que é uma fibra solúvel, que faz com que a absorção de açúcar seja mais lenta no organismo. Também é verdade que existe na literatura, na ciência, uma indicação de que frutas vermelhas, né, o fato da presença de antocianinas, que são os componentes que dão cor a algumas frutas, eles acabam melhorando o trânsito da glicose, facilitando o trânsito da glicose dentro da célula. Então, são chamados também de coadjuvantes para as pessoas que têm diabetes mellitus. Dentro das frutas vermelhas, em paralelo, eu também gostaria de citar a beterraba, porque embora ela tenha açúcar, né, o açúcar da beterraba, quando você consome a beterraba, esse açúcar ele é difícil, não é tão metabolizado fácil, porque há muitas fibras dentro da beterraba. E aquele pigmento vermelho, a betaína, também melhora a incorporação de glicose dentro da célula. Então, são coadjuvantes importantes ter na dieta, né? E que por muito tempo ficaram meio que abandonados. A gente sempre pensou que a beterraba fosse rica em açúcar, que não era para dar para diabético, mas não é bem o caso. Ter na sua dieta alimentos que sejam ricos em fibras, né? Fibras assim, solúveis e insolúveis. Então, vegetais crus, folhas verdes, legumes, como por exemplo a abóbora, é um grande e importante alimento para o diabético, porque a sua fibra ela acaba fazendo com que a absorção dos açúcares seja muito menor, se elimina, né? As frutas vermelhas, como já citamos aqui, que são importantes, principalmente as ameixas, tá? Principalmente morango, por exemplo, maçã, por exemplo. Então, são frutas importantes estar na dieta do diabético, tá? Porque às vezes acaba sendo uma dieta tão restritiva, né? E perde esses outros fatores que vão proteger. Então, precisa inserir. Todos aqueles legumes, vegetais que são altamente fibrosas, como é o caso da berinjela, tudo isso faz com que você arraste glicose, não deixe tão disponível, né? Portanto, também ajuda a fermentar dentro da microflora. A microflora de um indivíduo é muito importante, né, do intestino, porque conforme essa microflora estar presente, você tem mais tendência a intensificar a diabetes ou não. Então, quando você ingere muitas fibras, e a berinjela é um vegetal fibroso, né, ajuda. Quiabo é outro importante. Quiabo hoje é dos vegetais bastante estudados como aqueles que protegem contra o diabetes mellitus. E há também algumas raízes, como por exemplo o iacum, talvez você já tenha ouvido falar. Nós temos um trabalho grande aqui no nosso laboratório, feito com idosos e que realmente há uma estabilidade da glicemia. Então, o iacum é como se fosse uma batata, ela pode ser ingerida cru, ela pode ser ingerida na forma de saladas, pode ser como sucos, né? No Brasil já existe uma produção de iacum, isso é uma raiz que não é aqui do nosso Brasil, mas já existe até em São Paulo regiões que produzem. Então você pode encontrar nos hortifrutigranjeiros iacum disponível. E é muito bom porque além de causar esse abaixamento, ele ocupa um volume, então faz com que você tenha menos fome, se sinta mais saciado. Para os diabéticos é muito bom porque vai
perder peso, provavelmente, por conta disso. O grande problema é você evitar aquela sensação de fome extrema em que você vai consumir uma grande quantidade de ingesta, né? Então, se a pessoa está com muita fome, ela nem enxerga o que ela está comendo. Isso é um reflexo natural que chama até um reflexo de defesa. Você tem que se alimentar para não morrer. Então, você vai e come tudo que tiver à frente. Isso é muito comum no diabético também, né? Porque ele sente falta de energia, então ele vai em busca. Então, o que acontece? Se alimentar de 3 em 3 horas só vai ser possível se você tiver refeições pequenas no meio, porque senão você vai sentir muita fome. Também não tirar arroz e feijão, não tirar da dieta do diabético. Diminuir a quantidade, mas deixar lá. Eu acho importante que realmente o diabético consiga se policiar quanto ao consumo de doces contendo sacarose. Isso é importante. Bom, se ele não vai comer isso, ele vai ter acesso a adoçantes, né, sintéticos. Então, dentre esses, a grande orientação da ciência hoje é diversificar, não usar sempre o mesmo adoçante, diversificar, porque cada composição química tem um aspecto de importância ou não, né? Então, diversificando, você está mais protegido.